Podemos ver então que Jesus Cristo não é qualquer pessoa, não é qualquer hebreu ou judeu que apareceu por causalidade na terra de Israel. É o Criador dos céus e da terra, através do qual Deus estava velado num corpo angelical, através do qual falou a existência todas as coisas. Por isso, depois, quando se veste também de um corpo de carne chamado Jesus, temos a Deus, o Pai, com o seu corpo angelical, que é o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, e temos a Deus com seu corpo de carne, chamado Jesus. Nele habitou toda a plenitude de Deus. Por isso o ser humano foi criado também à imagem e semelhança de Deus. Por isso o ser humano é alma equivalente a Deus o Pai. É Espírito equivalente ao anjo do pacto, ao Espírito Santo. E é corpo de carne equivalente ao corpo de carne chamado Jesus. Alma, Espírito e corpo, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tão simples como isso. É a única criação que é a imagem e semelhança de Deus. É a coroa da criação. Por isso, quando o Messias príncipe veio, teve que vir num corpo físico de carne, porque esse é o corpo físico de Deus. Corpo físico que já está glorificado. E na mesma forma que glorificou o corpo de Jesus Cristo, estarão glorificados os corpos que Cristo dará a todos os crentes nele que morreram e que estão no paraíso em corpos espirituais, angelicais, e retornarão com Cristo na sua vinda à terra, e Cristo lhes dará na ressurreição corpos eternos, imortais, glorificados e jovens para toda a eternidade. E para nós que estejamos vivos, nos transformará. E então todos teremos corpos imortais, como diz aqui a Escritura que lemos, que é um mistério, porém é um mistério divino, que será materializado, e Deus deu o exemplo com a ressurreição de Cristo, que está glorificado, jovem, para sempre, representando de 18 a 21 anos de idade, que será a idade que representará também cada crente em Cristo quando tenha seu corpo eterno, imortal e glorificado. E assim é como Deus, através de Cristo, retornará à vida eterna a todos os crentes nele. Já têm vida eterna, os que receberam como Salvador suas almas têm vida eterna, mas o corpo físico ainda não tem vida eterna, senão potencialmente, mas literalmente não temos vida eterna física. E por isso vivemos uma temporada, uns menos, outros mais, e aquele que passa de 80 anos é um campeão na atualidade. O salmista diz 70 anos, e os mais fortes 80 anos, ou seja, que passaram de 80 anos, passar de 80 anos é que uma pessoa foi forte fisicamente e conseguiu sobreviver. E se segue, chega aos 100, um campeão
de maior altura, de maior altura. Mas não pense que esses são os únicos campeões. Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Porém, estiveram sendo encurtados os anos. Isso evitou que a superpopulação seja muito grande. E a pessoa não necessita de tantos anos. Qualquer pessoa pode dizer, eu necessito muitos. Não, o que necessita é a quantidade de anos e nos quais você possa receber a Cristo como único e suficiente Salvador e assim assegurar seu futuro eterno com Cristo em seu reino eterno. O apóstolo Paulo dizia, falando do paraíso, onde vão os crentes em Cristo, que queria estar ali presente, no paraíso. Mas por causa dos crentes, convinha que ele permanecesse um pouco mais de tempo na terra. No paraíso, se acabam as preocupações de madrugar para ir ao trabalho. E começa o trabalho não quando chega no escritório. Começa o trabalho na cama para se levantar. Tenho que me levantar para ir ao trabalho. Já começa com o trabalho para se levantando. E depois, quando entra no trânsito, se vive numa cidade com muito trânsito, o trabalho no trânsito para poder chegar para continuar com o trabalho. E assim passa o dia e retorna com o trânsito, passando um pouco de trabalho, até chegar em casa, onde espera repousar, descansar, e a esposa recebe com alegria. Foi um dia de vitória para a pessoa, porque retornou são e salvo para o lar, porque na rua há muito risco. Assim que cada dia a pessoa recebe uma vitória, obtém uma vitória. Esses problemas já não existem no paraíso. Ali não se vai trabalhar, tampouco dormir. Ali não há noite. Ali você vai para repousar dos trabalhos terrenais. Aí sua vida é diferente. E não se cansam ali. As pessoas nem dormem. Estão numa dimensão da qual não querem sair, a menos que não seja para ressuscitar em corpos eternos e glorificados. Mas para voltar à terra, para passar os mesmos trabalhos e lutas, ninguém quer sair dali para vir para cá. Somente para ser ressuscitados em corpos eternos, glorificados, como o corpo glorificado de Jesus Cristo e jovem. Porque ninguém quer ficar velho. E se retornam para ressuscitar em corpos iguais, morreriam depois de certa quantidade de anos, por alguma causa, ou por velhice, idade avançada. Mas a ressurreição prometida para os crentes em Cristo e transformação para os que estão vivos é uma promessa divina que Cristo cumprirá, porque Ele tem o poder para cumprir
o que Ele prometeu. Já sabemos quem é Cristo. É o Verbo que estava com Deus, no qual Deus mora e morará em toda a sua plenitude eternamente. É importante conhecer as Escrituras, a palavra, para o tempo que a pessoa vive, para que assim possa ver o cumprimento delas, as que se cumpriram e as que estão em processo de cumprimento, e possa obter as bênçãos, os benefícios que existem na palavra prometida de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Porque de outra forma aconteceria como aconteceu a milhares, a milhões de pessoas que viveram nos dias de Jesus e não souberam, não creram que Jesus era o Messias prometido. Não creram que Jesus era o Filho de Deus. Mas os que o receberam, Deus lhes fez. Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, produzindo neles um novo nascimento. Temos que entender para que estamos vivendo neste planeta Terra. E saber que a vida, Cristo disse, não é a comida. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim é a vida eterna. E para a vida eterna. E agora como vai acontecer? A ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. Pois o apóstolo Paulo disse: vos digo um mistério, e é um mistério muito grande, que toda pessoa que quiser conhecer. Em Colossenses e Filipenses, o apóstolo Paulo nos fala dessas coisas, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 em diante, e 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 49 ao 58. Agora vemos que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, diz: a nossa cidadania está nos céus. E como podemos ter cidadania nos céus se nascemos aqui na terra? Através do nascimento físico que tivemos, através dos nossos pais terrenais, temos uma cidadania terrenal da nação onde você nasceu. E através do novo nascimento, que é do céu, somos cidadãos celestiais. Nossa cidadania, então, como crentes em Cristo, é celestial. De onde também esperamos ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde esperamos? Do céu. De onde é nossa cidadania. Nossa cidadania espiritual, como crentes em Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação. Ou estamos esperando para nossa transformação, que transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, para que seja como o seu corpo glorificado, para ter um corpo glorificado, jovem, eterno e imortal, incorruptível, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem. E então seremos totalmente mortais. No físico, seremos também mortais. Você se olhará no espelho
que se verá como de 18 a 21 como anos. 18 a 21 anos. E quando haya passado 1000 anos, E quando tenha passado 1000 volverá a anos, mirar-se e voltará a se olhar está e igual. verá que estará igual. E quando haya passado E milhão de quando anos, ter poderá dizer, vou passado revisar 1 milhão como de está anos, vou ver mi como está. físico, que é o primeiro que O uno físico, que é a primeira coisa que Ele as espelho. pessoas veem no espelho. mira. E E dirá, estou tal, tal e como estava, e como estava 1 milhão de anos atrás. E mirará Jesus Cristo E olhará a Jesus Cristo e dirá, está Jesus Cristo está tão jovem como quando subiu ao como cielo, quando subiu ao céu, representando de 18 a 21 anos de idade. Isso é a vida eterna física para todos os creyentes para todos os crentes nele. Que transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, para que seja como o seu corpo glorificado, com o poder com o qual pode também sujeitar a si todas as coisas, com esse poder que ele tem para sujeitar a si todas as coisas. Recordem que ele diz em São Mateus capítulo 28, versículo 20, versículo 16 ao 20, todo poder me é dado no céu e na terra. E se lhe foi dado todo poder, Deus, o Pai ficou sem poder? Não, porque Deus está nele. O corpo físico de Jesus Cristo glorificado é a semelhança física de Deus. E o corpo espiritual angelical é a imagem de Deus, onde Deus habita em toda a sua plenitude. E quando o vejamos, seremos transformados. Nós que estamos vivos, crentes em Cristo. Agora vimos por quê. É importante conhecer as promessas de Deus para o tempo do fim, o qual nós estamos vivendo. É importante que toda pessoa reconheça que sua alma clama por vida eterna. Todos queremos viver eternamente. E todos temos a possibilidade de alcançar. Como? Recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador e assim assegurar nosso futuro eterno com Cristo em seu reino eterno. De todas as decisões que o ser humano faz, e faz muitas na sua vida, existe uma somente que o coloca na vida eterna, e é receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer. Nesse momento estaremos orando por você. Já eu recebi, e Ele me deu vida eterna na minha alma, e me dará vida eterna física, em corpo eterno, imortal e incorruptível, que Ele prometeu me dar, e a quem mais? A cada um de vocês também. De todas as decisões, a maior decisão é receber a Cristo como único e suficiente Salvador. É a única decisão que coloca a pessoa na vida eterna com Cristo em seu reino eterno. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não verá condenação, mas passou da morte à vida. São João capítulo 5, versículo 24. Vamos nos colocar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião.
niños también de 10 años en As adelante crianças também 10 anos em pueden diante venir podem a vir Cristo, aos pés de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Recordem que Cristo disse: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. É um assunto de vida eterna receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Recordem que ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço e lhes dou vida eterna. Nenhuma outra pessoa pode te dar vida eterna. Dá vida eterna para outra pessoa, e somente a um, e é Jesus Cristo. Ele tem a exclusividade da vida eterna para dar a todos que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Com nossas mãos levantadas a Cristo ao céu e nossos olhos fechados, Senhor, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venho a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-os no Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repita comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé na minha alma, no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Dou testemunho público minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados, e com Teu sangue me limpe de todo pecado, e me batize com o Espírito Santo e fogo, e produzas em mim o novo nascimento. Quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente contigo, em Teu reino. Me salva, Senhor. Faça a realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Faça uma realidade em mim. Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Cristo os recebeu em seu reino, e agora vocês me dirão: quero ser batizado em água, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tão simples como isso. Você me dirá: escutei a pregação do Evangelho de Cristo, nasceu a fé de Cristo na minha alma e o recebi como meu Salvador. Agora quero ser batizado em água no Seu nome. Que Ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Quando me podem batizar é a pergunta desde o profundo do vosso coração. Portanto, podem ser batizados em que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento, vocês que estão presentes e os que estão em outras nações. E nos continuaremos vendo eternamente no reino de Cristo para desfrutar essa vida eterna no reino com Cristo.